Hoje comemoramos o Dia das Mães. Essa é uma das datas mais celebradas do nosso calendário, com toda a justificativa. É que quando nós comemoramos o Dia das Mães, alguma coisa se remexe em nossas entranhas. Nós puxamos o fio da memória e as lembranças vêm, uma após a outra, fazendo brotar em nós um sentimento de profunda gratidão. Esse sentimento de profunda gratidão, nós deveríamos transformá-los em desejos. Afinal de contas, o que é que nós desejamos às nossas mães no dia em que nós comemoramos o seu dia? As escrituras sagradas podem muito bem nos ajudar nesse aspecto. Tem gente que afirma que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, registra os desejos divinos direcionados a toda a sua criação. Só que nesse momento nós queremos fazer isso voltados especialmente para a figura materna. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Sermão da Montanha, esse texto magnífico que fundamenta toda a nossa ética, uma expressão de desejo extraordinário que queremos dirigir para as nossas mães. Diz assim a palavra de Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu gostaria de convidá-los a pensarem um pouco comigo a respeito disso, considerando essa imagem que está aqui no fundo da nossa tela, ou seja, um sol brilhando sobre um jardim florido, para pensarmos nas mães que brilham, refletindo a luz de Cristo, iluminando o caminho dos seus filhos. Na verdade, parece mesmo que Deus escolheu as nossas mães de modo muito especial para se tornarem testemunhas oculares do maior de todos os milagres, que é o milagre da vida. Por exemplo, quando as mães vão acompanhando os seus filhos balbuciando as primeiras palavras, na verdade, elas estão presenciando o milagre do Verbo se fazendo carne na vida daquele pequeno ser. Mais do que isso, quando as mães acompanham os primeiros passos de vida dos seus filhos, muitas vezes segurando aqueles frágeis bracinhos pela mão, ajudando a firmar aqueles primeiros passos, na verdade, se trata também de um milagre que prepara o ser humano para aprender a literalmente caminhar na direção da vida como um todo. E aqui, inclusive, tem uma curiosidade, porque não se trata apenas dos primeiros passos. Diz a expressão popular: filho criado, trabalho dobrado. No final das contas, as nossas mães precisariam acompanhar os seus filhos ao longo de todo o ciclo da existência. Além disso, as mães testemunham momentos de afeto que são rigorosamente extraordinários. Por exemplo, quando uma criança tropeça nesses obstáculos próprios da vida e vem correndo na direção da sua mãe, buscando nos seus braços um pouco de aconchego, um pouco de alívio e um pouco de paz, para que tenha condições depois, posteriormente, de continuar enfrentando os muitos perigos dessa vida. Tudo isso são milagres que as mães testemunham no dia a dia de nossas vidas. Na verdade, trata-se de um bem-querer, é um afeto atávico. A palavra atávico aqui é no sentido de que parece que é algo que brota naturalmente do coração das nossas mães e que faz de cada uma delas figuras tão inesquecíveis, tão extraordinárias. Além de todo esse universo que envolve a figura materna, há aquelas mães que optaram intimamente, questão muito pessoal, por reproduzirem a luz de Cristo. São aquelas mães que se encantaram com os ensinos do Evangelho. São aquelas mães que entenderam e escreveram no coração aquelas palavras inesquecíveis de Jesus Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Aí nós poderíamos perguntar, mas afinal de contas, quem é o próximo de uma mãe? Bem, nós poderíamos responder da seguinte forma, que o próximo de uma mãe é aquele que é alcançado pelo tom de sua voz, às vezes necessariamente firme, mas sempre com uma ponta de ternura. Podemos dizer que o próximo de uma mãe é aquele que é alcançado pelo seu olhar cheio de afeto, que quando devidamente percebido pelo filho, deixa uma marca na alma que não se desfaz nunca mais. Podemos dizer que o próximo de uma mãe é aquele que é acolhido no seu abraço, abraço que acolhe os que se aproximam com o coração partido, trazendo no peito as mágoas dessa vida, as angústias próprias da existência, e que quando são abraçados encontram um pouco de descanso, um pouco de alívio e um pouco de paz. A Bíblia conta a história de várias mães que se encaixariam muito bem dentro desse perfil. Uma dessas histórias está relacionada à vida do apóstolo Paulo. Conta o evangelista Lucas que o apóstolo Paulo, quando chegou na região da Licaônia, na sua segunda viagem missionária, passando pela cidade de Listra, ele encontrou ali um jovem chamado Timóteo. Aquele rapaz causou grande impressão no apóstolo Paulo e em todas as pessoas que conheciam aquele moço. É aquele tipo de gente que quando nós batemos o olho, nós já percebemos de imediato que se trata de gente de bem. Era assim aquele moço. Ele tinha conhecimento das Escrituras, ele revelava uma compreensão espiritual da vida e do mundo. Era uma pessoa cheia de virtudes, uma pessoa admirável por todos aqueles que habitavam ali na região de Listra. Só que o apóstolo Paulo, como excelente observador que era, de imediato ele percebeu que aquele moço era daquela maneira, não por acaso. É que a avó daquele moço Lloyd era uma pessoa de bem, aquele tipo de pessoa que se coloca nas mãos de Deus para que a sua vida reflita a luz de Cristo. A filha de Lloyd, Eunice, e que era mãe de Timóteo, da mesma forma tinha esse comportamento. Ambas eram pessoas que haviam se colocado nas mãos de Deus para serem aquelas que refletissem na direção daquele neto e daquele filho a luz de Cristo iluminando aquele caminho. E conta a história da igreja que Timóteo acabou se transformando num dos maiores líderes cristãos daqueles primeiros tempos. Podemos dizer que Lloyd e Eunice, como mães que iluminam o caminho dos seus filhos por refletirem a luz de Cristo, que elas se encaixam bem no poema inesquecível de Cassimiro de Abreu, intitulado Deus. Diz assim o poema: eu me lembro, era menino e brincava na praia. O mar bravia e, erguendo o dorso altivo, sacudia a branca escuma para o céu sereno. Então eu disse para minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, é mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. Mães que iluminam o caminho dos seus filhos por refletirem a luz de Jesus Cristo. Nesse dia em que comemoramos o Dia das Mães, queremos desejar que cada uma de nossas mães possam ser como Lloyd e Eunice, refletindo a luz de Cristo na formação de filhos e netos, de gerações, enfim, de pessoas de bem, pessoas com coração generoso, pessoas que saibam dar e receber afeto, pessoas que sejam pessoas que, afinal de contas, como Timóteo, façam diferença de modo significativo. Assim,
nós estaríamos colocando em prática aquele desejo que aparece no Sermão da Montanha, palavra de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus a todos abençoe, que de modo especial Deus abençoe cada uma de nossas mães. Muito obrigado. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Pra sempre e sempre. Que